Paulo. E agora com a palavra a doutora Carmela Maggiuso Grindr, médica professora da Faculdade de Medicina Santa Casa de São Paulo, coordenadora estadual do Programa Nacional de Triagem Neonatal e do Programa de Doenças Raras do Estado de São Paulo. Por favor, doutora. Qual é a minha pergunta? É a mesma pergunta? Você quer que eu responda a mesma coisa? Não, é para a senhora fazer as suas palavras agora. Ah, tá. Eu não vou repetir, eu acho que o Carlos fez aqui a explanação sobre a política e como o município se organiza para atender a política. Nós estamos há 10 anos com essa política nacional e, depois de muito analisar, como o Brasil é um continente e São Paulo é um país, nós somos 645 municípios no estado de São Paulo, 80% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes e nós temos a quarta maior cidade do mundo, que é a capital. Então, olhar a capital é um olhar. Olhar o Estado como um todo é um outro olhar. Nós, sempre, quando equacionamos as soluções, temos que fazer esse balanço para que a gente possa prestar uma assistência a todos os municípios, por menor que ele seja. Então, assim, desde 2010, São Paulo tem 4 serviços habilitados na política, né? Esses serviços, na verdade, são os serviços no modelo que o Ministério da Saúde propôs, né? Que, na verdade, são ambulatórios de esclarecimento diagnóstico de genética, né? Falando das doenças crônicas, 80% das doenças crônicas são as que vocês conhecem: hipertensão, obesidade, arteriosclerose. 20% são as doenças chamadas raras. Todas elas são de origem genética. A diferença
é que as crônicas tradicionais, elas são multigênicas e multifatoriais. Também tem a interação do homem com o meio ambiente para desencadear a sua, exemplo típico, obesidade, né? Os 20% das doenças genéticas, as clássicas, elas são monogênicas. Tem um gene só que desencadeia a doença, né? Hoje, a gente... 80% delas, 75% já tem primo-manifestação na infância, né? 80% dos nossos doentes são bebês, crianças, adolescentes e adultos jovens, tá? Mas, como eu aprendi com a Vita, também, né, Vita? Porque ela repetiu isso exaustivamente, hoje a gente sabe que é do 0 aos 120 anos nós temos doenças raras, tá? Eu dou o meu testemunho pessoal, eu tive um pai com Alzheimer, que eu cuidei dele durante 10 anos. E tudo que foi falado na mesa anterior, eu vivi. Eu vivi. Eu vivi. Acredite em mim que eu vivi. Não é porque... não, é só para saber que a gente tem um processo de identificação, né? É importante afirmar que nós temos uma identificação, né? E também não é necessário viver uma realidade para que você tenha empatia por ela, que aí seria o absurdo dos absurdos. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Parece que não é comigo, então não tenho nada a ver com isso. Não é assim também, tá? Então, faço questão de reforçar isso. E dessas doenças que nós temos, elas são aquelas que têm manifestação logo ao nascimento. Nasceu, até o pai já olha e fala, essa mão, esse pé, esse olho, tá? São os que a gente chama de dismorfias, que classificam naquele grupo das malformações, né? Um conjunto de malformações determina uma síndrome genética. Tá? Elas representam 40%. Dessas, de 2016 até dezembro do ano passado, o Estado diagnosticou 3.500 doenças. 3.500 crianças doentes, vamos deixar claro. As doenças raras são quase 8.000 no total. Tá? Nós já sabemos que 287 dessas doenças têm maior prevalência no território do Estado de São Paulo. É um trabalho artesanal feito no DataSUS, na nossa base de dados, usando os nossos aparelhos de saúde, e a gente tem esse levantamento feito. As outras 60%, a pessoa nasce normal e vai apresentando sinais e sintomas em diferentes idades, né? Em diferentes idades, inclusive com uma doença que nós aqui estamos tratando, que a pessoa tem um intervalo livre da doença e, de repente, o copo cai, a memória, a concentração, e aí, como já são famílias, como já tem um histórico familiar, todo mundo começa a, pelo menos, mesmo que negue, eu sei que nega, porque eu já vivi isso, mas a família sabe que aquele ente querido, que aquele ente amado começa a manifestar uma doença. Essa doença, ela tem sua perfidez, porque ela comete, inclusive, crianças, né? Tem uma variedade, como foi dito aqui, né? Ela é muito preocupante, porque nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de aconselhamento genético, que está previsto nesta portaria, nessa política governamental. Nós estamos falando de reprodução assistida, tá? Eu acho importantíssimo esperança, esperança, esperança. Acreditar que, na próxima geração, ninguém terá essa doença, tá? Aqui não é perfidez, porque você... Eu acho que a gente tem que pôr o pé na realidade, porque a genética é a nova ferramenta para fazer prevenção em saúde pública. Não para um cara que nasce com um dedinho a mais, que eu vou lá, faço uma correção cirúrgica e ele está na vida, né? Mas sim para doenças graves, deletérias, doenças que tornam famílias reféns. 70% dos cuidadores são mulheres. Mulheres que abrem mão da sua vida, da sua carreira, de viver, de viver. Né? Porque, como dizia um paciente meu, num dia de raiva contra a mãe dele, ela respira comigo. E eu disse a ele, bom, é porque ela respira com você que você está aqui comigo. Porque se ela não respirasse com você, meu amigo, você já tinha ido embora faz tempo. Dá para entender? Porque somos humanos, a gente tem momentos de ódio, de raiva contra tudo.
né? Inclusive contra a mãe da gente. Por que ela fez isso comigo? Né? E a gente tem que trabalhar esse sentimento que é humano, como dizia o grande filósofo, humano, extremamente humano. Somos todos desta mesma lavra. Dá para entender? Aqui todos somos da mesma lavra. Temos as mesmas fraquezas. Dá para entender? Aqui ninguém acho que a vantagem de ter a minha idade é essa, que já amadureci, já entendi. Agora eu já entendi, já tenho mais tolerância, mais paciência, né? E tenho essa coisa da identificação. Ah, te entendo, meu filho, estou te entendendo. Então, assim, a par disso, então, São Paulo resolveu fazer, que aí eu tenho que contar para vocês as novidades, porque vão começar a cair. Sabe o efeito dominó, quando você faz o dominó? Então, a hora que começar vai ser assim, ó, dominó caindo. Nós precisamos de dinheiro, para começar, tá? E a gente é ponto focal na Secretaria da Saúde, né? A gente ajuda a cuidar da regulação, cuida da assistência farmacêutica, da judicialização e da pesquisa. Ok? Essa é fundamental. Como dizia Winston Churchill, país que não investe em pesquisa é país escravo, porque neste mundo atual é o conhecimento que vai trazer o poder. É o conhecimento, é a cultura e o desenvolvimento. Acreditem em mim. E sem pesquisa nós não vamos a lugar nenhum. Escutem, é por isso que nós estamos nessa rasparrela de não ter tecnologia para poder fazer teste genético, não ter insumos farmacêuticos, porque a nossa indústria farmacêutica é pífia e copiadora, o que nos torna refém e dependente. Ok? É melhor que vocês escutem. E desculpem a minha franqueza, é um problema que eu tenho já congênito, genético. Dá para entender? Eu tenho um problema congênito, genético. É defeito de... Está no DNA. Tá no DNA e agora a idade piorou. Meu Deus. Então, assim, o que nós fizemos? Nós vamos mudar a lógica, desculpe, doutora, que é do Ministério, mas nós vamos mudar toda a lógica do Ministério, tá? Porque nós vamos usar o que nós temos de tecnologia. A Covid trouxe para nós um grande arcabouço tecnológico na área da comunicação, da informação. Teleconferência, teleconsulta, aconselhamento genético, nós temos já a resolução do Conselho Federal de Medicina, porque os geneticistas são poucos, o Estado de São Paulo tem 85 geneticistas. E eu não preciso dizer para vocês que nós somos o Estado que tem mais, né? Não preciso dizer, vocês já sabem disso, porque nós somos 45 milhões de habitantes. Né? Então, essa proporção faz com que a gente tenha isso. Então, nós ganhamos financiamento, FAPESP, é uma política, isso preciso contar uma hora com calma, que cada um que passa num determinado espaço de gestão sai comovido. Quando o professor Dr. Guido Cherry deixou a Secretaria de Estado da Saúde, ele me chamou e falou, estou indo embora, mas deixa eu te falar, eu sou o presidente da FAPESP. Então, de agora em diante, nós vamos fazer uma pesquisa para parceria pública-privada, para parceria pública. É a pesquisa para a produção de política pública, é um PPP. Se vocês quiserem, levantem o edital, ele está publicado na página do site, no sítio eletrônico da FAPESP. São 4 Ps. Digite 4 Ps, você vai ver o edital. Tá? E nós ganhamos para doenças raras em dezembro de 2023. Isso já está publicado, inclusive, além do edital da FAPESP, da aprovação, o senhor secretário de Estado da Saúde já publicou no Diário Oficial, também informando que a secretaria é parceira dessa pesquisa. Essa pesquisa, ela vai abrir um link, não estamos sendo muito... o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um modelo bem parecido com isso para erros inatos do metabolismo. Tá? Então, assim, o CIGEM está aberto, quem quiser entrar no site, é uma plataforma eletrônica. Nessa plataforma eletrônica haverá um link em que qualquer médico do território do Estado de São Paulo que quiser discutir uma doença de qualquer natureza que ele não tenha noção, de preferência que seja genética e rara, né, ele vai ter a possibilidade de informar o caso, informar a coleção de dados que ele tem sobre a história desta pessoa, desta família. Ele vai ter a possibilidade de
alimentar o sistema com resultados de exames, de imagens radiológicas ou de outras naturezas e de filme do paciente, né? Do outro lado, haverão alunos, graças a Deus que eles existem, né? Porque isso tudo só faz sentido se nós pudermos deixar uma herança para a próxima geração, e particularmente numa metodologia de trabalho. Então, assim, um aluno, seja um aluno em graduação, pós-graduando, um residente, ele recebe uma tarefa diária, ele abre o link, ele vai ler aquilo e, evidentemente, ele vai ter que estudar, porque nós teremos 19 especialidades médicas interconsultoras. Ele irá conversar com os seus, né? Ele já chega com alguma coisa racionalizada, porque se ele chegar sem nada, você já sabe, ele não vai sair vivo de lá, né? O professor tem saquinho curtinho, para quem não sabe nada. Então, assim, a partir disso, vai abrir uma interlocução com o médico que fez a solicitação, às vezes pedindo a complementação de um único exame. Algumas síndromes têm, por exemplo, 100% dos pacientes têm uma alteração na coluna cervical. Eu quero um raio-x de perfil da coluna cervical, para me juntar junto com o conjunto de sinais e sintomas que você verificou, porque se eu fizer isso, eu faço para você o teste genético. Ou seja, nós vamos estabelecer um algoritmo de diagnóstico sistematizado, organizado. Nós vamos pagar pelo teste genético. E é assim, o cara vai colher o teste. Desculpe, o paciente... A gente começa a soltar. Vai colher lá onde ele mora. Não é para o paciente vir. É para vir o exame. Eu faço o exame e aí eu volto e converso com o médico e digo a ele, o que é que você quer que eu faça? Quer que eu converse com a família? Você tem capacidade técnica operacional para fazer seguimento e acompanhamento? Ou nós vamos alocar esse paciente num dos 29 hospitais, os 29 HCs que São Paulo tem, né? Ou vamos colocá-lo, sim, em serviços municipais, porque nós estamos à busca da expertise. Não é qualquer neurologista, é o neurologista que entende dessa doença. Não é dá para entender qual é o raciocínio? O raciocínio é a busca da massa crítica de conhecimento, aquela que pode fazer a mudança através da linha de composição, da linha de cuidado da doença, e, evidentemente, vai sair para as de maior prevalência. Acho que, com o tempo, nós vamos fazer um banco, nós vamos fazer o registro das doenças, ok? O que é o registro da doença? Genótipo, fenótipo, intervenção terapêutica e desfecho. Seja medicamentoso ou não medicamentoso. Para mim, compor um banco de dados que eu diga, para essa doença, o tratamento X é melhor ou o tratamento Y é melhor, porque, na verdade, nós estamos pensando num planejamento já de 20 anos. Nós não estamos pensando no planejamento para uma semana. Nós teremos recurso financeiro para 4 anos, porque é o financiamento FAPESP. Mas nós temos a palavra, pelo menos do atual gestor, e acho que vai ficar difícil de um outro enfrentar, que isso será perene. Isso será uma ação do governo. E nós vamos atrás do Ministério da Saúde para poder ajudar a atender o Brasil. Aqui ninguém é adepto de conhecimento estocado. Nós somos adeptos ferrenhos de conhecimentos compartilhados. A análise será feita na medicina baseada em evidências, para que a gente possa avaliar. Nós vamos estabelecer todos os indicadores de qualidade, inclusive sobre a judicialização. Nós já iniciamos isso, saber se a judicialização aumenta, melhora, como é que vai funcionar. E a partir das ferramentas que nós temos, de avaliação de tecnologia em saúde, de medicina baseada em evidências, que nós vamos publicar os resultados de tudo isso. Serão publicações progressivas, né? Vou falar quem são os nossos parceiros, para que vocês não tenham dúvida do que eu estou falando aqui. O nosso grande parceiro é a Universidade de São Paulo, onde você tem a Faculdade de Medicina, o Centro Genoma da USP, e toda a USP, porque, na verdade, nós pretendemos desenvolver a bioengenharia, dá para entender? A química voltada para, a farmaco voltada para. A USP, neste exato momento, está fazendo uma reformulação da sua grade de formação, né?
A medicina já trabalha dessa maneira há 25 anos, gente. O aluno tem 70% de disciplinas obrigatórias e ele tem 25% de disciplinas optativas. A ideia é que as outras cadeiras da USP trabalhem assim. E que o engenheiro que queira desenvolver biotecnologia e que ele queira conhecer doença X, doença Y, ele será abrigado dentro do CIGEM, desse núcleo de pesquisa. Tá? A gente precisa tomar muito cuidado, porque tudo isso é muito sério, é muito sério, é muito sério. Vou falar de novo, a gente aqui não está brincando, porque isso é projeto de governo, é do governo do Estado de São Paulo, com tudo que a gente já sabe que vai ter que enfrentar, porque preconceito é muito forte para esse tipo de... Começa a fazer muito diferente, gente que é muito diferente, gente que é muito esquisita, dá para aprender, e nós somos esquisitíssimos, dos mais esquisitos que vocês já viram, né? As minhas parceiras, e eu falo com muito orgulho, mas com muito orgulho, porque todas elas foram mulheres que correram com lobos a sua vida inteira, né? A decana de tudo isso é a doutora Magda Carneiro Sampaio, tá? Uma paraibana que casou-se com um paulista e hoje é a titular, ok? E todas elas, doutora Maiana Zatz, e eu não vou ficar aqui citando porque elas são todas minhas parceiras de muitos anos de trabalho, elas são pessoas altamente capacitadas que aprenderam que sozinhas elas não constroem nada, que elas têm que trabalhar em rede. Então, nós temos uma parceria e ela vai cada vez crescer. Com a indústria farmacêutica, sim, 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 sem discussão. Se não fosse as ciências farmacêuticas, nós não estaríamos aqui discutindo o futuro. Eu não estaria aqui. Já teria ido embora faz muito tempo. Se você visse a quantidade de medicamentos que eu tomo de manhã e à noite, você falaria, pressão, tiroidite, dá para entender, diabetes, eu estou com diabetes, pessoal. Então, assim, por que é que eu estou aqui? Porque as ciências farmacêuticas, mais todo conhecimento que me permitem estar aqui. Então, se me permitem a mim, também permitem a todos os raros. Então, assim, com a indústria, com as organizações não governamentais. Isso aqui é uma via de 2 mãos, de 3 mãos, de 4 mãos. Quando chamar, eu quero, sim, que você me ajude a localizar os doentes, porque nós vamos fazer uma pesquisa e eu quero que você me ajude a trazê-los para que a gente possa alcançar a todos, não deixando ninguém de fora, tá? É importante que vocês saibam que nós vamos respeitar os municípios, e eles são os nossos parceiros, porque eles terão que fazer adesão à saúde digital. O município tem que escolher estar aí. Dá para entender? Porque a gente não invade território dos outros. A gente respeita o outro. Dá para entender? Mas existe um outro programa paralelo que está em franco desenvolvimento no Estado de São Paulo, que é o Saúde Digital. Então, somos todos parceiros. Nós somos parceiros do Saúde Digital e nós somos parceiros dos municípios que fizerem adesão voluntária ao programa. Porque, evidentemente, vai ter paciente que eu vou precisar deslocar. Não tem jeito. Vi filme, viu tudo. Carmela, ele tem que vir aqui, porque nós somos soberbas mesmo de falar. Nós vamos descrever doenças novas. Porque nós somos um povo altamente miscigenado. Né? Então, por que é que esse doente com essa doença é tão diferente do que estão dizendo? É mesmo essa doença? Ou ele tem aqui um plus e eu preciso analisar? Tá? Então, assim, isso é a doutora Esther Sabino, a chefe do laboratório central do ICHC, que fala, Carmela, acho que vamos descrever umas novas doenças aí, hein? Então, está eufórico. Então, é uma parceria entre governo e academia, é uma parceria público-privada, tá? E é assim que nós vamos caminhar para as doenças raras, porque, se não for assim, nós estamos colocando o Sistema Único de Saúde em risco na sua sustentabilidade. Tá? Ele é a maior conquista do povo brasileiro. E nós, todos nós temos uma responsabilidade sobre a sustentabilidade desse sistema, para atendermos a todos, nesse sistema. Nesse exato momento, eu que trabalho fortemente na judicialização,
O Supremo Tribunal está... Então, assim, a grande preocupação é mantermos tudo isso. Essas não são doenças baratas, vamos também refletir, são doenças muito caras, tá? Mas chegou a hora, pessoal. Chegou a hora de todos serem incluídos, inclusive os nossos com doenças raras. São Paulo tem 2.300.000 pessoas com uma doença rara nesse estado. Eles são todos atendidos. Nós não dependemos do acesso exclusivo aos centros de referência. E essa também é... Vou deixar de falar, né? Porque você não acha que a gente não entrou com uma tratativa. Então, o ICHC de São Paulo está se habilitando como o serviço de referência de doenças raras na capital de São Paulo. Dá para entender? Então, assim, nessa visão mais holística, atendendo os pesquisadores, os alunos em formação com esse mesmo discurso, ele não sabe nada, ele não entende nada, ele nunca ouviu falar disso. Bom, eu, quando comecei há 44 anos atrás, até me causou emoção. Você pensa que eu fico ali, eu sou desligada? Não, é que a carga aqui elétrica é muito grande. Se eu concentrar em tudo, eu arrebento. Dá para entender? É um problema com os meus neurônios. Mas, assim, você acha que tinha fono, que tinha físio, que tinha TO, que tinha nutricionista há 44 anos atrás? Vocês estão brincando comigo, né? Venha. Não tinha nem UTI pediátrica. Ok? Então, assim, nós caminhamos muito, nós evoluímos muito e nós, mais uma vez, vamos contribuir com todo o Brasil, trazendo uma nova metodologia de trabalho, de modo que ela possa ser replicada. E aqueles que quiserem ser parceiros, como diz o doutor Ocânio, o ex-secretário, vocês estão loucas, mulheres? Vocês querem atender todo mundo? Que venha. Que venha. Porque se nós podemos, nós vamos fazer. Parabéns,